Olá pessoal, tudo bem? Por poucos centímetros, Donald Trump ainda está na campanha eleitoral. Nós vimos um atentado contra a vida de Donald Trump que certamente poderia ter mudado toda a história dos Estados Unidos. Mas não, o tiro pegou de raspão, conforme nós pudemos observar, e Trump sai muito mais fortalecido do que antes do comício, quando tentaram eliminá-lo da disputa a eleição nos Estados Unidos. É sobre os Estados Unidos e as suas eleições que nós iremos falar, o que vem agora, não é? E diante disso eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, as fotos de Donald Trump sangrando são no mínimo chocantes. Mas antes de avançarmos, eu vou convidá-lo para participar, você que gosta de geopolítica, de um evento imperdível, Semana da Geopolítica para Entender o Mundo, entre os dias 22 e 25 de julho. Inscreva-se para participar do evento, o link para se inscrever está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, aproveite e venha aprender geopolítica. E avançando, nós temos então, voltando aqui ao nosso conteúdo, Donald Trump sofre uma tentativa de assassinato, conforme nós observamos, e as fotos, conforme mencionei, são bastante estarrecedoras. Esta foto aí mostra Donald Trump sendo protegido, ou pelo menos há uma tentativa de protegê-lo por parte ali de sua segurança pessoal, enfim. E outras fotos são muito marcantes também, sobretudo essa daqui. Esta foto que mostra a balística passando próximo à cabeça de Donald Trump, depois de ter atingido o seu rosto e a sua orelha, conforme nós observamos nas imagens, enfim. Olhando aí ainda uma outra foto, nós vemos o rosto dele marcado e a orelha também, que evidencia que o tiro pegou de raspão. Outras fotos são emblemáticas, essa com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo e Donald Trump sendo carregado, certamente um prato cheio para a candidatura de Donald Trump consolidar Donald Trump como favorito à Casa Branca, sem dúvida, de longe assim, é uma foto muito emblemática, né? Olhando ainda uma foto marcante aqui, que é Donald Trump sangrando na orelha, e a gente vê aqui nessa foto que o rosto também está sangrando. Pelo modo que sangra ali, parece que a balística, a bala passou, não é, de raspão mesmo no rosto e na orelha. Então, por poucos centímetros, nós não estamos noticiando a morte de Donald Trump. Estamos tratando do atentado contra a sua vida. De modo que, muito sério o que aconteceu hoje, que certamente mudaria e mudou os rumos da política nos Estados Unidos, conforme veremos no resto da campanha e assim por diante. Olhando ainda a foto de Donald Trump no chão, ok, sendo protegido ali após os minutos do ataque contra a vida de Donald Trump e agora, qual que será a resposta que o Partido Democrata dará em termos de eleição? Vamos comentar, mas antes voltando lá para o tema. Nós vimos, portanto, contextualizando, o Donald Trump sofre o atentado num comício na Pensilvânia. O tiro passa de raspão, conforme nós podemos observar. Então, conforme eu disse, por poucos centímetros nós não estamos comentando o fim da carreira política de Donald Trump, enfim, mas sim apenas um atentado contra a sua vida, apenas entre aspas, né, gente, pelo amor de Deus. Raspão no rosto, feriu a orelha, conforme vimos, seguranças tentam protegê-lo e logo na sequência nós vimos, pelo menos se noticiou, que como se diz, o serviço de defesa do presidente vai atirar contra o agressor e o criminoso, enfim, que teria sido abatido, enfim, não é? Então, o sniper abatem aí o autor do crime e vamos desdobrar aí, vamos entender nas próximas horas qual que será o desdobramento, a resposta, não é? Que o sistema americano dará à justiça, enfim, para solucionar o caso, entender quem foi, as motivações e assim por diante, certo? Muito bom, então aqui o que nos sobra em questão e agora, não é? O Partido Democrata, então, em termos políticos, dificilmente reverterá a situação de favoritismo político de Donald Trump, né? Isto certamente evidencia mais crises para Joe Biden. De longe, assim, Joe Biden já vive um momento bastante difícil junto com o Partido Democrata, em especial por causa da dificuldade do presidente dos Estados Unidos, no que se refere à sua saúde. A gente vê o Biden não conseguindo achar a porta de saída, literalmente assim, durante os seus eventos em público, de modo que
muito debilitado ali fisicamente e tal, e isso tem comprometido bastante a sua candidatura. Nós assistimos nas últimas semanas debates acalorados a respeito de um possível outro candidato no Partido Democrata que substituísse o Joe Biden. Falou-se bastante em Kamala Harris, a atual vice-presidente dos Estados Unidos, que parece que não tem chance, né? Ou uma candidata que eventualmente teria chances contra o Trump, pelo menos algumas pesquisas indicaram isso, e claro, muita militância também, obviamente, né? O caso de Michelle Obama, que seria a única candidata ali que teria condições de vencer Donald Trump, embora às vésperas da eleição é bem difícil sabermos qual que será, não é, a carta na manga que o Partido Democrata trará. O fato é que muito dinheiro para a campanha de Joe Biden, inclusive, foi até congelado ali, conforme os financiadores, justamente por conta de não se acreditar tanto que Joe Biden conseguirá realmente vencer as eleições nos Estados Unidos. E diante agora do atentado contra Donald Trump, fica mais difícil ainda reverter a situação de um candidato que sofreu um atentado, sobreviveu, está de certa maneira muito mais vigor e com muito mais saúde, falando contra o atual presidente que não sofreu um atentado e tem muito mais dificuldade de expressar em público o que realmente pretende, o que vai fazer e assim por diante. Vamos observar agora um histórico dos candidatos nos Estados Unidos, dos presidentes que foram mortos ao longo da história por ataques, não é por atentados aí. Nós temos Abraham Lincoln em 1865, nós temos James Garfield em 1881, no século XIX, entrando para o século XX, já aqui em 1901, William McKinley, e por fim o Kennedy, né, que nós mencionamos no início do nosso vídeo, certo? Este é o evento mais conhecido, me parece nosso, tem o filme do Oliver Stone que trata desse assunto, conforme, né, mencionei. Agora, além desses presidentes que morreram, né, nós temos outros que sofreram muitos atentados. Em 1912, Roosevelt foi baleado, pouco antes de um evento de campanha. Em 1916, uma faca foi atirada contra Roosevelt, né? E em 1835, Andrew Jackson foi baleado, mas a arma do agressor falhou. Nesse evento é bem notável, bem conhecido. Ele dá uma bengalada na cabeça do indivíduo, certo? Em 1975, mais próximo de nós aqui, o Gerald Ford sofreu 2 tentativas de assassinato, e o mais emblemático é este indivíduo aqui, o Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos por 2 mandatos e fez o seu sucessor na Califórnia, que é Ronald Reagan, que levou 6 tiros, né? Então nós temos em 1981, em pleno processo de ascensão e explosão da carreira política do Ronald Reagan, enfim, né? Sobreviveu ao incidente, conforme sabemos, né? Morreu muito após, inclusive, ter deixado o cargo, perfeito? Em 2005, uma granada foi lançada contra o George Bush, na Geórgia. Então nós temos que os presidentes dos Estados Unidos, de tempos em vezes, são vítimas de atentados contra suas vidas. Por que motivos? Você se arrisca a dizer? Escreve aqui embaixo nos comentários, perfeito? E na sequência nós vamos observar como que em boa parte a imprensa do Brasil tratou do caso. Vamos observar como que a nossa imprensa tratou do assunto. Então nós temos aqui o Jornal de Minas, o Estado de Minas, nós temos a publicação do Janones, né, que dessa vez lembraram de providenciar o sangue, ou seja, o ilustre deputado está dizendo claramente que foi uma fraude, uma farsa, enfim, ok, abertamente. Aqui o Globo, talvez o jornal mais amado do Brasil, não é? Temos aí Trump caiu do palco durante o comício na Pensilvânia, né? Caiu do palco, certo? Não houve uma tentativa de assassiná-lo, certo? Ele simplesmente caiu do palco. Aqui, outros, né, veículos do tempo diz ali que após sons de tiros, né, então não houve de fato uma tentativa de assassinato. E aqui o Infomoney trazendo aí barulhos semelhantes a tiros, né? Então não há um nome às coisas, como que se não houvesse uma tentativa de fato de eliminar um candidato à presidência do país mais importante do mundo em vários aspectos, né? Na sequência, observando outros aí, a Folha de São Paulo dizendo que sons de tiro, e aqui o G1, sons de tiro também, e diz ali que parece ser sangue, né? Então parece ser sangue, não, né? Então não houve uma tentativa de assassinato, é tudo um teatro, é tudo uma palhaçada que nós estamos assistindo, né? Enfim. Então nós temos uma cobertura jornalística no Brasil bastante medíocre, não é? Que deixa muito a desejar, conforme nós podemos observar aqui nestes recortes.
Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar, deixa o like, se inscreva no canal e, óbvio, venha participar do evento Geopolítica, não é? Para entender o mundo, que nós teremos entre os dias 22 e 25 de julho. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.